Muito bem-vindos todos que estão chegando. A gente está começando aqui com a música Semente do Amanhã, que tem uma letra linda e que eu queria muito começar com ela, que diz: nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. E eu quis iniciar hoje, gente, com essa música, porque essa música me foi enviada para mim por uma pessoa muito especial que acreditou nos meus talentos e que disse para mim que eu ia voar. E aí ela disse para eu escutar essa música que iria me fazer muito bem. Então eu quero começar com vocês hoje porque ela tem tudo a ver com talento, com as nossas forças e com os nossos talentos. O meu grande intuito hoje é que com a minha fala, com o meu conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje, a minha intuição é que vocês saiam, a intenção é que vocês saiam dessa live hoje conectados com as forças e com os talentos de vocês. Então é uma live muito prática, tá, gente? Eu vou trazer, claro, um pouco de conteúdo teórico, mas na verdade muito prática. E é uma live onde eu não vou mencionar tanto a teoria, né? Muito mais da minha vivência, da minha prática, dos meus atendimentos de mentoria de carreira, onde eu trabalho muito com forças e talentos, e também, claro, da minha experiência, da minha vivência aqui dentro. Ok? E eu digo pra vocês, gente, que quando a gente se conecta com as nossas forças e talentos, é como se a gente se ligasse numa tomada e a nossa energia, ela não acaba. Então sejam muito bem-vindos a todos. Luciane, Sâmia, tudo bem? Moraes. Eu vou tentar ver todas, gente, mas como o foco sempre eu tô falando pra vocês é que a gente faça aquela live mais curtinha, de meia hora, então eu não consigo aqui tá sempre olhando as mensagens, mas vou tentar ver as perguntas de vocês. Mas a ideia é que esse nosso momento seja meia horinha realmente, tá? Então vamos lá, então sejam muito bem-vindos. E pessoal, quando a gente se conecta, né? Por que uma live de forças e talentos, né? É a Carla. Olá, Carla, tudo bem? Carla Moraes, é porque eu vi só o K, Carla, e não conseguia, enfim, não sabia seu nome. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Que bom, Luciane, nossa aluna da Academia do Eu, que coisa boa te ver aqui. É você, né, Luciane? Acertei. Então, gente, quando nós nos conectamos a nossas forças e talentos, é como se a gente se ligasse a essa energia que não acaba. É como se a gente se ligasse em algo que realmente nos move, nos motiva, nos faz acordar de manhã. Muitas vezes, se a gente está se sentindo cansado ou quando a gente está desconectado das nossas forças e talentos, a nossa energia tá lá, tá mais cansada, a gente não consegue fluir bem, a gente não consegue ter os resultados que a gente quer, nem alcançar os nossos objetivos. E eu digo isso, gente, não só por ser especialista na área de carreira, mas por verificar isso e ter trabalhado muito isso na minha vida. Tá? Então é uma prática da experiência com a da coerência. Então o objetivo hoje é que vocês saiam daqui compreendendo de maneira prática os talentos e as forças de vocês. É claro que hoje vocês já não vão descobrir, mas vocês vão saber qual é o caminho para descobrir, ok? Então eu peço, gente, que vocês peguem papel e caneta mesmo, porque vão ter perguntas que vocês precisam anotar para que depois da nossa live vocês possam fazer isso em casa, ok? Lani, também seja muito bem-vinda. Tia Valéria também está aqui. Então, gente, vamos lá. O que são os talentos, tá? Talento. Lembrem que talento é diferente de habilidade, tá? Por quê? Porque talento é aquilo que está dentro de mim. É aquela semente que eu vim para a vida com ela, para eu dar algum fruto. Então, o talento está dentro de nós, ok? E o que são habilidades? Habilidades é aquilo que eu desenvolvo para alcançar. Que muitas vezes eu posso utilizar dos meus talentos, ok? Para alcançar e desenvolver novas habilidades. Então eu costumo até, por exemplo, comentar, né? Eu digo isso. Gente, nós todos temos cores.
Tem pessoas que tem, vamos dizer assim, né? Entre aspas, o talento é como se fosse cores. Vamos usar essa analogia aqui. Então, cada um tem a sua cor. Né? Eu nasci com a cor rosa, sei lá, por exemplo, você nasceu com a cor azul, com a cor violeta. E muitas vezes, o que acontece na nossa vida? A gente não quer ser o violeta, a gente quer ser o preto, a gente quer ser o laranja. E aí, esse que tá o ponto e que a gente vai entrar aqui hoje. Nós precisamos cada vez mais entender qual é essa semente que tá aqui dentro, que já veio dentro de nós, pra gente colocar esse movimento. E aí a gente vai entrar até hoje, inclusive na nossa live, falar um pouquinho dos perigos do talento. Porque quanto mais eu quero ser a outra cor, mais eu estou olhando pra fora, mais eu estou me comparando com fora. E quando eu digo que me conecto com dentro, aí eu consigo prosperar. Então, talento, gente, é tudo aquilo aquela sementinha que está dentro de nós. Ou seja, é tudo aquilo, gente, que olhando pra nossa vida adulta hoje, é tudo aquilo que eu faço com muito prazer, que eu tenho muita facilidade de fazer. Sabe aquilo que você faz que você não tem esforço, que você faz e que flui e que você não tem tanta energia, né? Não gasta tanta energia pra fazer? Isso são os seus talentos. Talento é tudo aquilo que eu faço com facilidade. E que muitas vezes, quando eu estou conectado com o meu talento, eu nem vejo o tempo passar. O tempo passa assim, ó, num minuto. Por quê? Porque eu tô colocando ele em movimento. E eu não tenho que me esforçar nem que me desgastar tanto para quando eu tô exercendo o meu talento. Xavier, tá, gente? Xavier Cornet, inclusive esse livrinho aqui que fala sobre talentos, eu gosto muito dele, ele é bem prático. E ele dá uma definição muito interessante, tá? Sobre talento. Ele fala sobre as 4 principais características dos talentos. Quais são elas? Primeira característica do que é um talento chama-se potencialidade. É tudo aquilo que eu sempre soube fazer. E aí a gente precisa resgatar, gente, eu vou já dar exemplos, a nossa infância. A nossa infância, a nossa adolescência. Se a gente mergulha nessa história, a gente consegue resgatar quais são os nossos talentos. Então, primeiro, potencialidade, algo que eu sempre soube fazer. Segunda grande característica do talento, eu tenho facilidade. Eu faço facilmente mesmo, eu executo facilmente. Eu não me esforço tanto. Terceiro ponto, sucesso. É algo que em várias situações que eu utilizei daquele talento, eu tive reconhecimento, eu tive sucesso. Ok? Então, situações que você vai vivendo que você tem sucesso, que você é reconhecido, por exemplo, que você consegue êxito, ok? Pode ser situações ali que o seu talento está em movimento. E como quarto principal característica do talento é prazer. É tudo aquilo que me dá prazer, que eu me sinto bem fazendo. Esse é o quarto pilar do talento. Potencialidade, facilidade, sucesso e prazer. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês e eu vou pedir para vocês mergulharem um pouquinho na infância de vocês, na adolescência. Flávia, eu não lembro do que eu gostava de brincar quando eu era criança. Não lembro. Pergunte. Converse com seus avós, converse com seus tios, converse com seus pais, converse com seus primos. Pergunte para eles o que você gostava de brincar quando você era criança. Essa investigação vai te dizer desses talentos. Tá? E também na adolescência. Então, o que eu te indico a fazer, tá? Isso é uma prática mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me deem aqui só um ok. Eu acho que deu uma travada, não foi ou não? Só me deem um ok, por favor, de que tá tudo certo. Senti que deu uma travada aqui em mim. E se vocês estiverem me escutando, Luciane, a gente vai falar. Adorei que você colocou aqui suas forças, amor e criatividade. Muito bom, bravura, liderança. Nós vamos falar sobre forças de caráter. E fiquem aí, gente, porque vou indicar o teste do Forças de Caráter, que é maravilhoso para encontrar as suas forças. Fiquem aí até o final. Tá ok. Perfeito, obrigada. Gente, então eu quero que vocês peguem, por exemplo, papel e caneta para anotar essa prática, tá? Qual é a sugestão que eu dou? É que você vai investigar com você mesmo e com pessoas da sua família que brincadeiras você gostava enquanto criança, que brincadeiras você gostava enquanto adolescente. Faz uma listagem disso. Uma listagem dessas brincadeiras,
uma listagem de adolescente, situações que você tinha prazer, que você teve sucesso. Lembra disso, vai escrevendo, ok? Olhando para a vida, por exemplo, na faculdade, tá? Quais são os trabalhos que você se deu muito bem? Que projetos você se desenvolveu, que você fazia com facilidade, que você teve sucesso, que você fez muito bem feito? Anota esses projetos da faculdade, resgata isso, vai fazendo uma lista, tá? Brainstorming, vai colocando mesmo em uma folha de papel. Na vida adulta, nos seus trabalhos, quais foram os trabalhos que você desenvolveu, que você teve êxito, que você fazia com prazer, que você tinha facilidade em fazer e que você foi reconhecido por isso? Gente, elenca isso, tá? Não precisa fazer isso agora, porque não dá aqui durante a nossa live, mas elenca para você buscar investigar todos esses aspectos que eu falei. Quando você faz essa lista, pessoal, que você vai começando a refletir e resgatar sobre isso, você vai começando a enxergar uma linha mestra, vamos dizer. E aí você começa a identificar os seus principais talentos em cada um, os talentos que estão por trás de cada uma dessas situações. Eu vou dar aqui um exemplo meu para te ajudar, ok? Então, por exemplo, quando eu era criança, gente, isso eu resgatei muito, eu fiz muita terapia sistêmica também, então eu resgatei essa questão familiar. A minha avó, ela costurava, né? E ela tinha dentro da casa dela vários retalhos de tecido. E isso é o que eu amava fazer. Eu tinha uma prima, a Lorena, essa minha prima, e a gente brincava muito quando a gente era criança, e aí eu amava pegar esses retalhos e criar roupas diferentes, então usar retalhos e pensar quais cores eu ia usar, e eu vestia ela. E aí depois disso eu montava um evento com a família, minha família tem pessoas da minha família aqui, então acho que lembra bem disso. E aí a gente botava um som, fazia um evento onde ela chegava desfilando e eu também. Então, ok, isso era uma brincadeira que eu amava quando eu era criança e me fazia muito bem. Anota, enfim, essa é uma minha, ok? Eu anotei nessa minha lista, porque eu fiz esse processo comigo. E aí quando eu era adolescente, por exemplo, eu gostava muito de resgatar minhas brincadeiras de adolescente. Eu amava fazer filmes, gente. Eu criava roteiros de filme e eu criava as cenas dos filmes. E eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, minha segunda mãe, a Lúcia, e ela filmava, ela era minha cameraman, então ela filmava aquelas cenas dos filmes, né, que eu criava. Então pegava as novelas e criava as cenas da novela, criava roteiros de cenas de filmes que eu assistia. Então eu fui criando, adorava isso, tá? Então, enfim, então na adolescência resgata os seus e vai anotando, né? E aí na faculdade também eu sempre me dei muito bem com interpretação de texto, né? Com leitura, interpretar esses textos. Me dava muito bem no momento de apresentar trabalhos, né? Para os alunos. Enfim, ok? Resgata isso. No trabalho também eu sempre fui muito reconhecida com treinamento, com palestras, com situações em que eu envolvia os grupos e com desenvolvimento humano. Então, gente, trazendo o meu exemplo, eu consegui detectar que eu tenho um talento muito forte de comunicação, de habilidade de interpretação, de criatividade, a minha grande força, né? E uma das brincadeiras que eu gostava muito quando era criança, que eu inclusive anotei também bastante nesse meu movimento, era ser professor. Então, eu vi que eu gostava muito do ensino, do aprender, do estudar. Então, isso também eu fui detectando como os meus talentos. Então, façam isso. E aí, gente, o que isso acontece? Quando você olha pra isso, que você revive essas cenas e que você resgata isso e você identifica seus talentos, você entende se onde você está hoje, esses talentos, você tá conseguindo colocar esses talentos em movimento, se na tua vida você sabe que você tem, porque assim, tem muita gente, pessoal, que não sabe que tem e quais são. E aí, não saber que tem e quais são, eles não conseguem colocar em movimento. E quando você não coloca o seu talento em movimento, você leva uma vida frustrante. Você fica frustrado. Porque é aquela questão, a semente ela veio para dar aquele fruto, aquela cor ela veio para, como eu falei das cores no início da live, eu vim para ser a cor, sei lá, rosa. Então, se eu quero ser outra cor, se eu não sei qual é a cor que eu sou, a vida fica sem cor, literalmente. Então, quanto mais eu me conecto a essas forças e coloco elas em movimento, a vida tem prosperidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, que comecei essa minha caminhada do autoconhecimento muito na minha época da faculdade, né? Mas é uma caminhada, é uma jornada. Eu nunca tinha identificado meus talentos. E eu era consultora, e eu virei, né, fui para uma consultoria, e eu ficava, gente, me martirizando porque eu não era boa em fazer planilhas, em analisar dados.
E eu tentava fazer isso e não conseguia. E eu achava, né, eu tinha uma crença de que consultor tem que ser bom nisso. E aí eu ficava me martirizando. Eu via, por exemplo, outras consultoras e começava a me comparar. Eu disse, nossa, eu não consigo, eu não sou boa. E aí você vai ficando sem cor. Quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender que a criatividade, que a comunicação, tá? Que a interpretação, que a visão ampla das coisas era sim talentos meus, eu disse, pera, eu não preciso ser boa em análise de dados. Eu posso contratar uma pessoa, ou posso ter um colega, um sócio que analise bem dados, mas eu não sou essa pessoa. Gente, e aí, o que acontece quando você entende isso? Você se conecta à sua força. Aí você para de se comparar e você coloca a força em movimento. O que acontece? Vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, na Rap. Né? Por exemplo, a gente tem pessoas, funcionários nossos, né? A própria Luana, minha sócia, o próprio João, são ótimos em análise. Eu não sou. E aí eu trago sempre para dentro da empresa a minha força da criatividade, a minha força do estudo, né? Da área científica, que é as minhas forças. E é isso que faz o movimento. Porque quando você começa, gente, a ficar se comparando, a não definir seus talentos, a vida fica sem cor. Então, é esse que é a mágica de descobrir seus talentos. Ok? Luciane comentou que eu tô falando dela. Que legal, Luciane. E é isso, gente, porque tem um perigo aí, tá? Quando a gente não sabe nossos talentos. A gente fica querendo se comparar ao outro. E quando a gente se compara ao outro, a gente sai do nosso caminho. A vida fica realmente sem cor. Muito bem. Fez sentido, gente? Meriane, não é fácil descobrir, mas é muito possível. Você só precisa se permitir a mergulhar nesse autoconhecimento e investigar a tua história, ok? Eu quero dar uma dica para vocês de uma ferramenta também muito bacana, tá? Que vocês podem utilizar de entrevistas, tá? Eu gosto muito disso, inclusive nos meus atendimentos de mentoria, eu indico fazer essa ferramenta, tá? Que eu quero dizer para vocês agora, certo? Então anotem aí. A melhor forma, tá? Além dessa investigação dentro, com os familiares em relação aos talentos, você também pode identificar as suas forças, né? Que é um outro ponto. As forças, muitas vezes, elas são os talentos que com muita competência técnica, com muito estudo e com desenvolvimento e com esforço, você foi cada vez mais elevando o nível e até desenvolvendo outras habilidades. Essas são as nossas forças, tá? Mas eu sempre digo que as nossas forças estão conectadas àqueles talentos que afloram, né, que florescem mais e nos ajudam a desenvolver outras habilidades, ok? Então, pessoal, uma forma muito prática, uma ferramenta muito prática são 6 perguntas, tá? Qual é a minha indicação? É que vocês busquem, tá? Aí a gente sai do sentido da investigação das brincadeiras, que é um outro mergulho, para o mergulho também com pessoas hoje, olhando para a sua vida atual, enquanto adulto, tá? Qual é a minha sugestão? É que você entreviste colegas de trabalho, amigos, ex-gestores, tá? Pelo menos aí 6 a 8 pessoas, tá? Que te conheçam bem e que possam responder isso. Quais são essas perguntas? A primeira, quando pensa em mim, qual é a primeira característica que te vem à mente? Isso você vai anotar e você vai perguntar para essas pessoas, tá? Quando você pensa em mim, qual é a primeira característica que te vem à mente? Segunda pergunta, no que você pediria minha ajuda para fazer? Ok? O que você pediria minha ajuda para fazer? Que tipo de ajuda você gostaria de pedir para mim que eu poderia te ajudar? Terceira pergunta, como você acredita que eu gosto de passar o meu tempo? O que você acha que eu gosto de fazer nos meus tempos livres? Ok? Ou de usar meu tempo, né? Como é que eu uso o meu tempo? Como é que você acha que você usa o meu tempo? Próxima pergunta. Sobre quais assuntos você gosta de ouvir a minha opinião ou me pediria conselhos? Então, que tipo de assuntos você me pediria conselhos para te dar? Você pediria a minha orientação? E como última pergunta é, sobre quais assuntos você percebe que eu gosto e que eu tenho convicção ao dar a minha opinião, ok? Gente, são 5 perguntinhas, na verdade, eu tinha linkado aqui errado. 5 perguntas que agora, na vida adulta de vocês, vocês podem fazer com essas pessoas, como eu indiquei, tá?
Porque esse olhar externo também diz sobre o meu mundo interno. E aí você acaba compreendendo também como é que as pessoas te veem, porque muitas vezes a gente também não descobre nossos talentos, né, e nossas forças por conta das nossas crenças que nos limitam muitas vezes, tá? A Luciana, inclusive, que é a nossa aluna aqui da Academia do Eu, nós vamos ver muito isso, tá? Sobre mentalidade. Então, muitas vezes nós temos crenças e pensamentos que nos limitam. E aí a gente não consegue enxergar o real talento, a real força que a gente tem, ok? Luciane, vou repetir o 4 e o 5. Ok, 4. Sobre quais assuntos você gosta de ouvir a minha opinião ou me pediria conselhos? Ok? E a última é sobre quais assuntos você percebe que eu gosto de falar, tá? Que eu gosto de aprofundar, de estudar, que eu gosto de falar. E tenho convicção ao dar a minha opinião. Ok? Pegaram, gente? Eu vou repetir só mais uma vez, rapidinho. Primeira pergunta. Quando pensa em mim, qual a primeira característica que te vem à mente? Ok? Segunda, no que você pediria minha ajuda para fazer? Terceira, como você acredita que eu gosto de passar o meu tempo? Quarta, sobre quais assuntos você gosta de ouvir a minha opinião ou me pediria conselhos? E a última, sobre quais assuntos você percebe que eu gosto e tenho convicção ao dar a minha opinião, ok? E eu me veio um insight agora de mais uma que vocês também podem perguntar é: o que você acha que eu tenho facilidade para fazer? Ok? Perfeito, gente. Eu acredito que todo mundo pegou, né? Vai ficar gravada a live, tá, gente? Qualquer coisa vocês reassistem. Muito bem, então vocês podem fazer essas perguntas, além da investigação com a família de quando criança, mas ouvir as pessoas ao seu redor, tá? Gente, e uma frase do Peter Drucker que embasa aqui total a minha fala. Peter Drucker é o pai da administração, né? Um cara maravilhoso, super inspirador. E ele diz: o desempenho de alto nível, ele somente é possível quando nós nos conectamos às nossas potencialidades e não aos nossos pontos fracos. Nós precisamos saber das nossas qualidades para nos inserirmos. Gente, aí é o grande ponto. A gente saber das nossas qualidades e nos conectar às nossas qualidades nos ajuda a nos inserirmos nos contextos, ok? Muito bem. E existe uma ferramenta maravilhosa que a Luciane aqui já deu super spoiler, que eu vou deixar, gente, quando essa live estiver salva, eu vou colocar no nosso feed, tá? Nos comentários, o link para vocês entrarem, ok? Dentro da psicologia positiva, gente, também existe um assessment, que é o chamado VIA, maravilhoso, que nos faz identificar quais são as nossas forças de caráter. São 24 forças, ok? Que fazem parte de 6 virtudes humanas. Esse teste é gratuito, gente. E ele foi realizado pelo Mark Seligman, que é o professor da psicologia positiva. E esse teste, gente, ele nos ajuda a identificar as nossas forças. Flávia, eu posso ter as 24 forças que dá no teste? Sim, todos nós temos as 24 forças. Mas as nossas, eu já estou ajudando vocês a interpretarem, as nossas 5 primeiras forças são as nossas forças de assinatura, são as nossas forças de base, são as nossas forças mais intensas e mais fortes, ok? Nós temos todas, mas as 5 são aquelas que nesse momento são mais fortes. E qual é a grande importância disso, gente? De tudo que a gente está falando. Quando a gente identifica essas qualidades e nós estamos vivenciando momentos que a gente não está bem, a gente precisa pegar uma pitadinha e viver mais essa qualidade. E viver mais os talentos. Ok? Vou dar aqui um exemplo das forças, tá? Luciane que tá adorando porque já fez forças de caráter. Maravilhoso. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo meu, tá? Gente, as minhas 3 primeiras forças, tá? Apreciação do belo, criatividade e amor ao aprendizado. São as forças, algumas das minhas qualidades. O que isso quer dizer? O que é a apreciação do belo, né? Lá no Forças de Caráter. São pessoas que apreciam muito o belo, a excelência das coisas. Então, por exemplo, eu, Flávia, muitas vezes estou me sentindo cansado, desmotivada. E aí, como eu sei que a minha força está conectada à apreciação do belo, o que eu faço, minha gente? Eu pego meu chá,
inclusive está aqui. E normalmente vou aqui pra minha varanda olhar pro céu. Porque eu me conecto à apreciação do belo, eu amo ver o belo, eu amo me conectar com a natureza. E isso me deixa muito bem. Né? Meu esposo mesmo esses dias me deu a árvore da vida. E aí eu pego meu café, gente, eu fico aqui olhando pra árvore da vida e olhando pra aquilo, sabe? Então, isso me faz muito bem. Por exemplo, adoro fazer um slide também, por exemplo, pra dar aula, porque eu gosto de usar a minha criatividade, que é uma das minhas forças, né? E utilizar o slide como um belo, como fazer algo belo. Então, quando eu tô me sentindo mal, né, eu tô cansada, eu tô aqui num momento ruim, às vezes fazendo alguns trabalhos que eu não tô bem, eu pego meu café ou meu chá e vou olhar pro céu, ou vou olhar pra árvore. E aí isso me dá uma energia e me conecta. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Muitas vezes, gente, é isso que nos dá forças. Às vezes a gente não tá bem e se a gente desconhece nosso talento, a nossa qualidade, a gente não se liga na tomada, a gente não se nutre. É como se a qualidade do talento, as forças fossem o alimento que a gente precisa se nutrir. E se a gente muitas vezes desconhece o que é, a gente não se nutre. E aí a gente tá vazio, às vezes, diante da vida, tá vendo a vida em preto e branco, a gente às vezes não sabe o que é. Muitas vezes é porque a gente não tá colocando os nossos talentos e forças em movimento. Muitas vezes também, pessoal, tô às vezes fazendo muitas atividades, enfim, e muitas vezes estou desconectado do estudo. O quanto isso me faz mal. Porque eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso ler, porque a minha força está ligada ao mau aprendizado. Se eu não estou aprendendo algo novo, aquilo ali já mexe comigo. Olha que interessante, se eu não soubesse disso. Às vezes eu ia estar desmotivada e mal ia achar que era outra coisa. Mas muitas vezes é isso, é somente isso. Né? Claro que, gente, eu tô olhando pra força e talento. Claro que a nossa vida é integral. Mas eu tô buscando trazer pra vocês essa percepção porque é muito real. Ok? Então eu convido vocês, ele é gratuito o teste, a fazerem e olharem quais são as 5 forças principais de vocês, tá? Lá tem a tradução, tem dizendo o que é a força, ok? E vai ajudar muito vocês. Marina tá perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, tá, Marina? Vai ficar gravado. Luciane, tem uma de assinatura que não estão nas 5 tops, que é a apreciação da beleza. Perfeito. Importante. As forças, elas podem mudar, tá? Naquele momento, na sua fase de vida, aquelas 5 são as suas principais. Mas daqui, por exemplo, a 6 meses, 1 ano, isso pode ter uma certa mudança, tá? É muito interessante. Ontem mesmo eu atendi um cliente em mentoria e ele perguntou isso. Flávia, a apreciação da beleza é a minha sexta, mas eu amo, eu me sinto muito bem saindo e observando a natureza e observando obras de arte. Eu disse, não, tá tudo bem, talvez em outra fase, o que tá no teu sexto foi pro quinto, tá? Então isso pode acontecer, tá? E eu queria, pessoal, já tá quase no finalzinho da nossa live, e eu queria trazer mais uma vez, enfaticamente, 2 pontos de atenção em relação às nossas forças e talentos. Primeiro ponto de atenção. Os talentos precisam estar conectados à competência técnica. Não adianta nada eu ser muito talentosa na comunicação se eu não trabalho a minha oratória, se eu não trabalho o conteúdo que eu vou estar falando para o outro. Então, não adianta eu ter talento e eu não me esforçar, e eu não estudar, e eu não melhorar esse talento, tá? Um exemplo que eu vou dar agora, pessoal, foi um seriado que eu assisti maravilhoso, o Gambito da Rainha, excepcional, onde ela tinha um grande talento para jogar xadrez, mas ela estudava todo dia, várias horas por dia. A jogada dela, a jogada do outro. Então, isso é eu lapidar o meu talento e eu usar o meu talento. Muitas vezes eu vejo pessoas talentosas em algumas áreas, mas que não estão olhando para a competência técnica para se desenvolver. E aí o talento não vem, não acontece, não prospera. Então precisa disso, tá? Então, por exemplo, que tem o talento da criatividade. Eu tenho que estar a todo momento pensando em coisas novas, buscando colocar isso em movimento, olhando, fazendo cursos. Eu fiz do Murilo Gun, por exemplo, de criatividade, para poder ganhar mais técnica nisso. Então é isso, esse esforço precisa estar acompanhado com as suas forças e talentos, ok? Segundo grande ponto de atenção, gente. Os nossos talentos precisam ser colocados em movimento. Você precisa viver os seus talentos, porque senão
atrofia, tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho grandes talentos e eu desconheço e não tô colocando eles em movimento, nossa, isso é um preço caro que você tá pagando na tua vida, né? Porque muitas vezes você tá mal, ou não tá conseguindo prosperar, não tá conseguindo o resultado que você quer, porque você não tá colocando eles em movimento. Então, se você nasceu... Gente, se a vida nos deu esse presente, a gente precisa colocar, aceitar eles e colocar em movimento, ok? Terceiro ponto de atenção, eu vou botar um terceiro aqui agora que me veio como insight, que eu já falei aqui pra vocês hoje, é o sair da zona da comparação, tá? Quando nós nos comparamos, a gente sai do nosso caminho. A gente sai da nossa força, a gente sai da nossa essência. E não existe resultado e vida próspera se a nossa força está desconectada. Né, gente? Eu digo por experiência própria, porque eu passei muito tempo na vida me comparando, não acreditando nas minhas forças. Estou no processo de jornada também, tá, gente? Me colocando aqui de maneira muito vulnerável. É um trabalho muito forte que eu faço internamente para me conectar com as minhas forças, sabe? Para me conectar com os meus talentos. Porque eu tenho uma facilidade de me colocar, não faço bem feito, ou não fiz bem, ou não fui competente da melhor forma. Mas cada vez mais, por isso que eu tô falando com experiência própria, trabalhando também muito com os meus clientes. Quando você descobre e se conecta às suas forças, tudo prospera, tudo acontece. A vida é movimento. Eu sempre acredito no intercâmbio da energia. Então, quando tu coloca o teu talento em movimento, mais pessoas vão te ver, vão ver no sentido o teu movimento, a vida vai ver o teu movimento e tudo vai se conectando. Tudo vai se conectando, ok? Luciane indicou uma leitura maravilhosa. Indico demais o Florescer, do Martin Seligman. Maravilhoso. Tenho ele aqui no iPad. Muito bom, Luciane. Muito boa indicação, gente. Leiam o Florescer, do Martin Seligman. Maravilhoso. Essa comparação, Carla, ela é extremamente normal, né? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência, né? A olhar pro outro, né? A se comparar, porque tem muita questão do nosso ego, né? O nosso ego precisa sempre muito dessa autoestima, né? Desse poder. Então, é como se eu me comparo muito porque eu queria muitas vezes ser o outro, né? E não acredito em mim. Porque normalmente, tá? Isso vem muito da mentalidade fixa, que eu costumo muito falar, né? O mindset fixo, que é essa mentalidade fixa, são crenças que nós temos, tá? Que são rígidas. Então, às vezes eu me comparo muito porque eu tenho uma crença de que eu não sou boa o bastante, ou, né, ou que eu não consigo entregar o bastante, ou que eu sou incompetente, ou que eu não mereço. E aí eu me comparo com o outro. Isso é uma mentalidade muito fixa que está muito conectada a esse ego, tá? Que é o medo de errar, o medo de me frustrar. Então, o que acontece, tá? Eu trazendo até, inclusive, a minha percepção de estudo, tá? E de vida. É você trabalhar no mindset, no modelo mental de crescimento. É olhar para o outro e ao invés de trabalhar a sua mente, tá? Porque nosso cérebro é uma linguagem. Então a gente tem que emitir essa linguagem pro cérebro. Se vem a sensação de comparação, você pensa, você volta. Tá, eu tô me comparando, volto pra mim. O que essa pessoa que eu estou me comparando, o que eu admiro nela? O que ela me inspira? E aí você trazer a linguagem da inspiração e não da comparação. De que maneira eu posso aprender com ela para unir aos meus talentos e forças e eu colocar isso em movimento? Entende? É a linguagem que você vai emitindo para você mesma, tá? Diferente, porque nós sempre temos, tá, gente? Inclusive tem muitas lives aqui, Carla. A minha última live que tá aqui salva, na minha última live, o último vídeo que tá aqui salva é sobre mindset, tá? Fixo e mindset de crescimento, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, tá? Inclusive outro grande livro, Luciane também tá aqui colocando, maravilhoso, é Mindset, da Carol Dweck, tá? É uma autora, uma psicóloga maravilhosa, que ela trabalha sobre as duas mentalidades, ok? Então, é super normal, tá? A comparação, porque nós temos os dois tipos de mindset, tá? E aí, muitas vezes, como a gente pode ter uma tendência ao mindset fixo por crenças limitantes que a gente ouviu durante a infância, né, durante a adolescência, que isso foi entrando na nossa mente, a gente tende à comparação. Então, a dica que eu dou é trabalhar a mentalidade. Emitir o pensamento pro seu cérebro que, olha, não tô me comparando.
Sai dessa comparação. O que eu posso aprender com ela e unir aos meus talentos, né? Ou ele, né? Tá? Isso eu fiz muito comigo, isso eu indico muito para os meus clientes em mentoria, tá? Mas isso é super normal por conta desse nosso ego e da nossa mentalidade fixa, ok? Que nós temos. Respondi, Carla. Meriane tá falando, normal comparar, mas não é saudável. Não é nem um pouco saudável. E nós, mulheres, temos muito isso, né? Porque a gente vem de um histórico patriarcal, de uma competição criada historicamente. Por isso que a mulher tem muita tendência a comparar, pessoal, né? Então, nós precisamos sair desse modelo ancestral que está no nosso inconsciente coletivo da comparação com outra mulher. Isso é histórico, isso é ancestralidade. E é a gente entender que isso faz parte da nossa história, mas que essa história não precisa continuar pra frente. É a sororidade. A gente tá vendo esse movimento de mulheres tão grande, né? Inclusive hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Então, quanto mais eu emito a linguagem pro meu cérebro, trabalhando a sororidade com o outro, né? Onde todos ganham, onde eu posso me inspirar e aprender com o outro, ao invés de me comparar, ao invés de olhar pra essa questão do ego, aí sim eu vou conseguindo me trabalhar e evoluir. Mas o melhor conselho, né, diante dessas técnicas que eu acabei de dizer, é mergulha para dentro de ti. Não existe crescimento sem a gente não olhar para o autoconhecimento, ok? Mergulhar para dentro de nós, gente. É só aí que a gente evolui, tá? Só pra vocês saberem, não tem a ver com a nossa live de hoje, mas tem a ver, né, gente? Claro que tem a ver. Eu sempre fiz terapia, constelação familiar, já trabalhei, fiz algumas terapias holísticas, sempre estou nessa caminhada do autoconhecimento, mentorias de carreira. Então eu, Flávia, sempre estou nessa jornada, sempre, né? Hoje faço um grupo chamado Pathwork, que é uma outra técnica de mergulho em autoconhecimento. Então, pessoal, é isso, é o mergulho no autoconhecimento. Tá bom? Aqui foram algumas técnicas, espero que tenha ajudado vocês com olhar para os talentos de vocês. E queria fechar com vocês agora nesse momento dizendo que também, tá? Uma outra coisa muito importante é que nós precisamos cada vez mais ter os nossos objetivos e nossos sonhos delimitados. Porque a gente consegue colocar os nossos talentos e forças em movimento quando também a gente tem um sonho grande, quando a gente também tem um objetivo e a gente sabe qual é ele. Isso nos ajuda muito nessa caminhada da vida, tá? Então é isso, gente. Pouquinho, né? Fiz uma live mais curtinha, mas é isso. A live, gente, são sempre muito rápidas, né? Então, assim, aqui são só algumas pitadas de conhecimento pra vocês, mas que eu tenho certeza que vai ajudar. Então, mergulhem nisso, ok? Vou colocar a ferramenta do teste. Luciane comentando que autoconhecimento é fundamental. Perfeito. Olha, Virgínia, muito boa frase. Disse assim, ó. Transformar a comparação em ganho pessoal. É isso. E aí, a linguagem que você emite. Se eu começo a estar num estado de comparação, você troca a linguagem do cérebro e pergunta, como é que eu posso aprender com isso? O que é que eu estou aprendendo nessa situação? O que é que eu posso aprender com essa pessoa? Isso é trabalhar para a mentalidade de crescimento. Maravilhoso. Oi, Márcia, tudo bem? Estou adorando, que coisa boa. Lani, live muito rica. Pessoal, alguma pergunta? Acho que é isso. Carla me disse, eu te respondi, tá? Não sei se o pessoal do INEC está aqui, né? O INEC, inclusive, a gente fez um vídeo, né, sobre talentos e trabalhamos algumas ferramentas de talento com eles. Então, tia Maristela tá aqui. Obrigada, tia. Gente, ó. Parabéns, muito rica. Perfeito. Luciane, que bom que você gostou. Tia Meriane também, obrigada por estar aqui. Ana Dez, obrigada. Minha mãe também tá aqui dando, né, um parabéns, assistindo a live, aprendendo. Olha, não tem nada melhor do que a sua própria família acreditar em você, estar aqui, aprender com você. Isso é um orgulho demais que eu tenho. Gente, muitíssimo obrigada a todos vocês. Fiquem sempre acompanhando. Mais uma vez eu digo, pessoal, toda terça-feira tem live no Instagram do João, tá? Sobre autoconhecimento, bastante sobre autoconhecimento. E aqui na Rap, toda quinta, nós temos nosso momento Rap. Então, Luana, minha grande amiga e irmã sócia, vai estar aqui na próxima quinta. A gente, inclusive, pensou em fazer uma live sobre empreendedorismo esses dias, mas acabou que não deu certo. Mas Lu vai estar aqui com vocês na próxima quinta, ok? Pessoal,
Agradeço imensamente e queria mais uma vez fechar com a música que nós começamos. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E a gente só faz o que será, gente, quando a gente se conecta à nossa essência, à nossa força. Então, vamos se conectar com elas, vamos colocá-las em movimento, porque muita mudança e muita transformação acontece na nossa vida. Um beijo pra vocês. Obrigada pela presença de cada um, pessoal. Tchau, tchau.